Desde semana passada que eu tenho trabalhado com vocês o estudo dos Salmos, então nós vamos dar sequência ao que eu tenho proposto aqui para vocês. E hoje então eu encerro a parte introdutória, tá? Na semana passada nós focamos mais alguns pontos preliminares, né? Quais foram os pontos preliminares? Primeiro a gente viu sobre a questão da dificuldade, ou pelo menos 3 dificuldades, que envolve a questão da interpretação, da leitura e também do uso correto dos Salmos, né? Então os Salmos, infelizmente, é ao mesmo tempo, né? Felizmente, é ao mesmo tempo um livro que tem a sua popularidade. A gente pode dizer que os Salmos é o livro mais lido de todos os livros do Antigo Testamento, é o mais procurado, mas ao mesmo tempo é um livro também que é mal usado, né? Existem superstições, existem práticas, existem interpretações erradas dos textos dos Salmos. Então eu queria voltar nesse ponto, só que agora com 2 perspectivas aqui importantes sobre a questão dos Salmos, tá? A popularidade dos Salmos, ela existe por 2 motivos, e são 2 motivos que eu diria que são legítimos dentro do contexto escriturístico, tá? O primeiro contexto aí que envolve a popularidade dos Salmos é porque o próprio Novo Testamento, por diversas vezes, nos instiga, em vários textos dos apóstolos, você tem citações dos Salmos. Os Salmos é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Então esse é o primeiro aspecto que envolve a popularidade do uso dos Salmos, porque normativamente e naturalmente o Salmo se tornou o livro de cabeceira dos cristãos primitivos, especialmente para o uso de meditações e principalmente para o uso do culto público, né? Então os Salmos é tanto um manual de liturgia para a igreja cristã, como também o Salmo se torna o livro de meditação, que aí entra o segundo ponto aí, olha, que os Salmos ele no seu conteúdo, na sua forma, no seu estilo de escrita, os Salmos ele contém um ambiente que o envolve com essa questão de uma devoção e de uma piedade mais enfática nas orações e nos hinos que você vai encontrar nos 150 Salmos, tá? Aí tamanha vamos dizer assim, o clima e o ambiente para devoção e meditação, que as pessoas têm esse hábito de deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 23, Salmo 90, Salmo 91, né? Então são salmos que alguns gostam de chamar de salmos de promessa. Eu não vou dizer que isso está errado, falar que é salmos de promessa, mas todos os textos das Escrituras nos dão promessas. Aí é o ponto da interpretação. A interpretação correta de promessa nas Escrituras, ela foca a vinda de Cristo e a obra redentora dele. Essa é a perspectiva de promessa, mas infelizmente é mal aplicado isso, né? Considerando isso, então, vamos rapidamente lembrar a questão da origem da palavra salmos, né? Tá? Eu mencionei, ou pelo menos vou citar aqui com vocês, 3 expressões que nos lembram o que significa a palavra salmos e de onde é que é a origem dessa expressão aí, dessa palavra, tá? A palavra salmos, em primeiro lugar, ela vem lá do hebraico mismor, tá? Mismor, que vem do verbo zamar, que significa cantar ou tocar, tá bom? O substantivo aí mismor significa cânticos, ou também pode se chamar louvores, tá? Uma outra palavra hebraica que constantemente, eu diria que boa parte dos salmos, lá nos títulos você vai encontrar, é a palavra hebraica terrilim. Eu até mencionei ela semana passada. A palavra hebraica terrilim significa literalmente hinos. É da onde vem a categoria de hinos, no seu sentido mesmo, estilo musical, tá? Todos os salmos são músicas cantadas, algumas com acompanhamento de instrumentos, outras não, né? São hinos, são cânticos. Você pegar o Salmo 119, por exemplo, com aquela quantidade de versos que tem, que é o capítulo mais longo de um livro da Bíblia, né? São hinos que ali é um hino que era entoado e cantado, né? Então, obviamente, imagino que eles não cantavam aquele hino numa única sequência. Imagino eu que eram várias melodias usadas em cada trecho, eles cantavam parte por parte. A gente também não sabe a origem, ou a gente não tem nada preservado da melodia original desses salmos. Isso se perdeu, obviamente, né? Você precisa lembrar aí que, inclusive, os salmos foram escritos ao longo de 1000 anos.
desde Moisés até o período pós-exílico. Então, os salmos demoraram 1000 anos para serem compilados nesse conjunto de 150 salmos, tá? Que a gente fala salmos porque eles agora, esses 150 cânticos ou hinos, eles estão contidos no cânon do Antigo Testamento, fora os outros tantos hinos que foram compostos, foram cantados desde o período de Moisés até o período do pós-exílio, tá bom? A palavra que da onde vem literalmente a expressão salmos, é da Septuaginta, que é a palavra psalmos, ou às vezes ela é referida a psalmoi, que só muda a terminação final, né? Aí o substantivo psalmos, que ela vem da versão, da primeira tradução da Bíblia do Antigo Testamento, da língua hebraica, para uma língua estrangeira, que foi o grego, que a gente conhece, que é a Septuaginta. Então, a Septuaginta, ela é muito importante nessa questão histórica e também dos termos originais de onde provém o Antigo e também o Novo Testamento, tá? Mas, literalmente, a palavra psalmos ou salmos, ela significa coletânea de cânticos inspirados. Então, a palavra inspiração aí, ela provém exatamente do significado da revelação de Deus das Escrituras. Então, as Escrituras, como diz 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, é nesse sentido aí. Por que é inspirada? São cânticos inspirados, são orações inspiradas, porque são esses hinos e orações que Deus deu para que a igreja possa meditar, louvar e também orar. Então, onde a gente pode dizer que, como disse João Calvino falou que a poesia, os salmos é a poesia das antigas e sacras escrituras, né? Calvino disse que os salmos é uma mini bíblia dentro do Antigo Testamento. Então, a referência que nós temos dos salmos, então, é como um manual inspirado de liturgia ou de culto para que nós possamos usá-lo, tá? Próximo ponto, então, e é onde eu quero agora aqui conversar com vocês, porque o que eu vi até o momento foi a revisão. A antiguidade dos salmos, o que eu quero trabalhar com vocês nesse ponto? Infelizmente, você vai encontrar hoje muitos estudiosos que questionam em que períodos os salmos foram escritos. Em segundo lugar, eles questionam também quem são os autores dos salmos. Por exemplo, se você for ver quem são os autores dos salmos, então, dentro da nossa tradição cristã e também judaica, obviamente, os autores dos diversos salmos que nós temos no Saltério aí, você tem Asaf, você tem os filhos de Coré, ou às vezes na tradução é Corá, você tem Salomão, Gedutum, você tem Remã, Etã, Moisés e Davi, principalmente Davi. Davi é o autor, digamos, predominante dos salmos. Os 73 salmos dos 150 é de autoria dele. Então, alguns críticos, alguns não, muitos críticos, desde o século XIX até o período meados do século XX, você tem um grupo de críticos questionando a autoria e também o período que os salmos foram compilados. Então, eles defendem, por exemplo, que os salmos eles só passaram a de fato ser escritos, a serem compilados, muito depois do período do exílio da Babilônia, muito depois. Talvez já no período em que houve os 400 anos de silêncio, onde você tem próximo ali o fim do Império Macedônico para o Império Romano, tá? Então, o entendimento desses críticos é esse. Agora, qual é a prova, ou pelo menos a constatação histórica de que os salmos eles são bem mais antigos do que o período pós-exílio, o período do exílio da Babilônia? Olha, por favor, aí o Salmo 13, pelo menos um trecho dele, e comparado aqui com uma prece de lamentação ou de clamor que os babilônicos escreveram para a deusa Istar, tá? Olhe bem como é que está aí o Salmo 13 e observe também, eu vou ler aqui, como que está essa prece para a deusa Istar, que é uma deusa babilônica, tá? O Salmo 13, lá nos primeiros versos, diz assim: ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando os meus inimigos me vencerão? Essa aqui é a versão da linguagem de hoje, tá bom? Agora olha a prece de lamentação à deusa Istar, que foi escrita, esse material ele foi encontrado pelos historiadores, os manuscritos dele,
encontrado num templo babilônico, e na referência que está registrada na nota de rodapé, vamos assim dizer, dessa prece aí que os babilônicos faziam a Deus a estar, tem a referência dizendo que eles copiaram, eles adequaram o mesmo estilo a uma oração muito antiga de outros povos que eles conheciam, de uma outra cultura. Ou seja, olha como é que está escrita essa prece: até quando, ó minha senhora, estará enfurecida, desviando de mim o seu olhar? Até quando, ó minha senhora, os meus adversários estarão me encarando? Está percebendo a comparação que é idêntica? Só muda para quem eles estão rezando, né? Vamos assim dizer, né? Na verdade, em verdade, eles estarão planejando o mal contra mim. Os meus perseguidores e aqueles que exultam sobre mim haverão de se enfurecer contra mim. Ou seja, eles copiaram, eles adotaram o mesmo modelo e estilo dos salmos. Ou seja, isso aqui é para nos mostrar, nos provar historicamente que os salmos já existiam e que os babilônicos copiaram alguns desses salmos, o estilo deles, dos hebreus, quando eles eram escravos na Babilônia. Então essa tese de que os salmos vêm bem depois do período do exílio da Babilônia é falsa. Então comprova-se claramente que os salmos eles já vinham sendo compostos desde o período de Moisés, quando eles saíram da terra do Egito. Tá bom? Outro ponto que a gente precisa observar é o contexto histórico. Então eu quero observar com vocês aqui 4 pontos importantes sobre o contexto histórico. Primeiro, que a composição, a forma como os salmos foram compostos e selecionados no cânon do Antigo Testamento, não está numa ordem cronológica, mas ela está numa ordem temática. Tá? Por que ela está numa ordem temática? Porque você pode ver que ela segue, cada salmo ele vai seguindo uma sequência por assunto. Vamos fazer uma experiência. Eu vou mostrar já como é que isso aconteceu a partir da divisão do salmo. A gente percebe isso aqui nessa divisão. Aqui, ó. É a partir daqui que a gente vai ver como que foi compilado e selecionado esses salmos. Essa divisão, ela segue por pelo menos 2 ou 3 períodos históricos em que esses salmos foram compilados, tá? E que se finaliza com a tradição massorética. Então os textos massoréticos é que fecham e completam esses 150 salmos. Mas a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Mas até lá, observe aí, que o primeiro ponto que envolve a composição dos salmos é que ela é temática. Você pega, por exemplo, o Salmo 22. O que o Salmo 22 trabalha? Um salmo vai seguindo a sequência do tema do outro. Salmo 22, o que ele diz lá? Então abre a sua Bíblia no Salmo 22. Só os primeiros versos, a gente não precisa ler todos os versos. O que ele diz lá? Então até aí tá bom. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22, ele é um lamento. Ele é um lamento e ao mesmo tempo um clamor por socorro. O salmista está desesperado e ele está desconsolado em certa medida. Então ele pede socorro. Deus meu, e ele está se sentindo abandonado. Por que me desamparaste? Qual é a resposta que Deus dá do Salmo 22? Salmo 23. Qual é a resposta que o Salmo 23 dá ao clamor do Salmo 22, ao lamento do Salmo 22? O que diz o verso 1? Então a resposta para o Deus meu, por que me desamparastes? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 ainda lembra que em meio ao sofrimento o Senhor está com ele. Então o Salmo 23 é a resposta do clamor do Salmo 22. E qual é a confirmação e a declaração de confiança e de vitória que está estabelecida no Salmo 23? Salmo 23, ele está dizendo: eu estou aguardando no Senhor. O Senhor tem me dado descanso, o Senhor tem me dado tranquilidade na alma, porque eu sei que apesar do sofrimento, Ele tem me guardado, Ele vai me responder. Qual é a resposta que vem? Aí Salmo 24, leia os primeiros versos. Pode continuar a leitura.
te obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam. Os que o buscam, afastam de Deus de Jacó. Levantai ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais da terra, para que entre os reis da glória, entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais da terra, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Olha que interessante aqui o que a gente consegue verificar a sequência do assunto do Salmo 22 com o Salmo 23 e o Salmo 24. Você tem Jesus Cristo dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Lembra da cruz? Aí depois você tem Jesus Cristo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus aqui é a ovelha agora que está dizendo: o Pai não tem me deixado faltar nada, inclusive não tem deixado faltar passar pelo vale da sombra da morte, não tem deixado que ele esteja perante ou na presença dos seus adversários. Aqui, unge minha cabeça com óleo, é a referência de Messias. E no Salmo 24, é uma declaração de que ele obteve a vitória por ter passado pelo vale da sombra da morte e por ter suportado com seu lamento dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Então, cada salmo é ligado no outro. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver, por que elas estão nessa ordem, do Salmo 1 até o Salmo 150? Porque eles estão compostos, eles estão sequenciados por temas. Um assunto está ligando ao outro. É claro que você vai encontrar um salmo ou outro que individualmente o assunto não está ligado diretamente com o outro, mas eles vão estar ligados por causa do que é revelado a nós apontando para Cristo. Então, predominantemente, um salmo ele está sequenciando um assunto do outro. Mas aqui pode haver uma interpretação de que realmente que Davi está falando dele mesmo, né? Sim, veja bem. Por exemplo, Salmo 23 é atribuída a autoria a Davi. Davi está falando dele mesmo. Mas veja, ao mesmo tempo, mesmo que Davi não saiba tudo da revelação de Deus, porque isso progressivamente só vai dando até a vinda de Cristo, né? Mesmo que ele não saiba todas as informações sobre a vinda do Messias, ele vai sabendo disso progressivamente, e também não vai saber de tudo, mas ainda assim suas palavras elas estão apontando para Cristo, mesmo que os autores do Antigo Testamento não saibam de tudo, tá? Então, o que a gente verifica sobre Cristo revelado, por exemplo, no Salmo 23, no Salmo 24, no Salmo 22, isso a interpretação completa disso só nos é dada por causa, repito, do Novo Testamento. O Novo Testamento que nos aponta para Cristo em todos esses salmos, principalmente os salmos que foram mencionados. Você vai para os evangelhos, os salmos constantemente estão na boca de Jesus Cristo. Você pega, por exemplo, o Salmo 22, como a que a gente acabou de ver, mostrando que Jesus tinha o hábito de orar nos salmos, tá? Então, a composição dos salmos não se dá cronologicamente, até porque o Salmo 90, por exemplo, Salmo 90, ele foi composto por Moisés, né? E o primeiro salmo do Saltério, ele é composto por Davi, e é um salmo sapiencial, é um salmo de sabedoria, tá? Então, essa é a estrutura que a gente segue aqui. Segundo lugar, alguns salmos, eles são historicamente inespecíficos. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre nós vamos conseguir descobrir qual é o contexto histórico de determinados salmos, porque ou nós não temos quem é o autor e não tem a informação lá introdutória, o título introdutório dizendo de quando esse salmo foi escrito, para que esse salmo foi escrito e quem o escreveu. Então esse é um dos aspectos que às vezes também se torna um pouco difícil na interpretação de determinados salmos, tá? Mas eles devem ser interpretados à luz da Escritura no seu todo. Então, quando tem essa dificuldade na interpretação específica do salmo, tem que interpretar ele no seu todo, tá? Ele está ligado aos outros salmos na sequência. Terceiro, a coleção dos salmos aí vai incluir 150 salmos, e como eu já disse anteriormente, ao longo de pelo menos 1000 anos, desde Moisés até o período do exílio
da Babilônia, tá? Eu estou destacando esses dois últimos pontos. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que os Salmos, ele na sua organização, na sua compilação e também na sua divisão, quando ele se dá por assuntos, significa que a sua mensagem ela é atemporal. Ela não está limitada apenas à época do período dos judeus. Tá bom? Tá. Agora eu quero ver com vocês aqui os títulos dos Salmos. Por exemplo, vamos usar o Salmo 8 aqui como modelo. Todos os salmos em geral, ou quase todos os salmos em geral, a maioria deles tem esses títulos aí que você está vendo. Observe aqui, ó. Eu fiz mais ou menos aqui em cores, né, para que fique mais nítido aqui para vocês. Por exemplo, o título do Salmo 8, aqui, ó. O que ele diz lá? Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Qual a importância de nós termos os títulos desses salmos aqui? Significa que a partir daqui é que eu vou saber qual é o contexto histórico, qual é a utilidade do salmo que eu estou lendo e estudando, e terceiro lugar, quem escreveu esse salmo. Então essas três informações, resumidamente, elas são dadas geralmente nos títulos desse salmo. Então você pode ver na sua Bíblia que esse título aí está em itálico, né? Na nossa versão atualizada. Isso aí faz parte dos textos antigos dos Salmos. Eles fazem parte dos textos originais dos Salmos. Eles fazem parte, a maioria deles foram registrados nos textos massoréticos, tá? E os que não encontraram nos textos massoréticos, eles são encontrados na tradução da língua grega na Septuaginta. Tá? Os textos massoréticos, a palavra massorético significa tradição. Na tradição judaica, da qual ela originalmente preservou as escrituras do Antigo Testamento. Nós vimos, por exemplo, na semana passada, até escrito na lousa ali, aquela divisão de Lucas capítulo 24, verso 44, vocês lembram? Que aquela divisão canônica do Antigo Testamento envolve, resumidamente, a lei, os profetas e os salmos, ou a gente pode dizer resumidamente os poéticos. Tá? Mas ele destaca os Salmos porque os Salmos é o livro mais importante da categoria dos poéticos, né? Então a tradição massorética ela provém a partir dos ela provém primeiro pós-exílio Babilônia e o período dos 400 anos de silêncio. Deus usou historicamente essa tradição para preservar os textos do Antigo Testamento, tá bom? Mas olha, por exemplo, na estrutura do Salmo 8, você vai encontrar também, eu vou aproveitar aqui para você entender o seguinte: como é que você percebe a estrutura de um salmo? Lembra que eu falei na semana passada que um salmo ele não é igual a um texto de relato, como é o livro de Gênesis, ou é como o livro de Josué, que é um livro histórico, tá? Ou como é um livro profético, que é o livro de Isaías. O salmo, por exemplo, em geral, eu peguei mais ou menos aqui, só para vocês terem noção, como um salmo é composto na sua estrutura básica. Ele é formado de linhas, de estrofes e de estâncias. Esses são os termos técnicos usados para você, por exemplo, aqui. Para que fique mais fácil o entendimento de como está estruturado o Salmo 8, eu peguei mais ou menos a estrutura de um hino. Como é que a gente canta um hino? O que geralmente um hino tem? Ele tem estrofes e coro, né? Como é que você pode perceber isso no Salmo 8? Porque o Salmo 8 é um hino, tá? O Salmo 8, por exemplo, ele começa com o coro e ele termina com o coro. Por quê? A parte que define o assunto do Salmo é essas duas partes, o início e o fim. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Isso é dito no início, isso é dito no final. E como é que eu percebo no restante o desenvolvimento desse salmo, nessa oração aqui? Ele é dividido em duas estrofes, ou eu vou chamar de duas grandes estrofes. O que eu estou chamando aqui de estrofe na nossa estrutura ocidental de poesia, na poesia oriental, isso aí na verdade seria chamado de estância. Tá? Estância. A estância é um conjunto de várias estrofes, é um compilado de estrofes. Então como é que você pode identificar uma estrofe aqui? Por exemplo, aqui ó, nessa parte toda vermelha, você tem aqui uma linha. Onde é que eu encontro uma linha na poesia hebraica? Aqui ó, pois expuseste no céu a tua majestade. É uma linha. Próxima linha, verso 2: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força,
é uma linha. Próxima linha, por causa dos teus adversários. Próxima linha, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Junta tudo, você tem uma estrofe. Próxima estrofe, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. É a linha. E a próxima linha, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Duas linhas formam uma estrofe. Poesia oriental, poesia hebraica, poesia clássica antiga hebraica, tá? Mas para facilitar o nosso entendimento, a gente vai dizer que uma estrofe aqui, ou a primeira estrofe, é essa parte toda em vermelho, que vai do verso 2 ao verso 3. Por que eu estou dizendo que ali é a primeira estrofe? Por causa do assunto que está destacado ali em vermelho. Qual é o assunto ali nessa primeira estrofe, nos versos 2 e 3? Ele está destacando o que aqui no Salmo 8, logo no início, nessa primeira estrofe? A criação. Ele destaca a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Olha lá, quão magnífico é o Senhor em toda a terra. Magnífico aí significa quão grande, quão soberano, quão majestoso é o Senhor. Qual é o primeiro argumento que ele desenvolve para dizer que Deus é magnífico? A criação. Ele criou os céus. Ele faz que na sua providência os pequeninos, as crianças, eles tenham força para sobreviver, para suscitar força neles para puxar e sugar o leite do peito de sua mãe. Que se Deus não der fôlegos a ele e força para que eles chupem e sugam dos seios de sua mãe o leite para eles poderem sobreviver, eles morrem. E Deus faz isso para envergonhar os seus adversários que se acham fortes. Então, criação de Deus, a providência de Deus, o poder de Deus. Ele diz depois agora, segunda estrofe, qual é o segundo argumento que ele vai falar da magnitude de Deus, da majestade de Deus? Ele vai falar da criação do homem, que Deus criou o homem, que é o homem que dele te lembres. Aqui é a primeira linha do verso 4, ele está falando de um homem comum, possivelmente lembrando da criação de Adão. E na segunda linha, e o filho do homem que o visites. Veja, na estrofe hebraica, o verso 4 contém duas linhas e uma estrofe. Então nessa estrofe que é o verso 4, ele está dizendo da criação do homem, que é o primeiro Adão. Olha a tipologia de Cristo aqui no Salmo 8. E ele está dizendo, e o filho do homem que o visites. Quem é chamado de o filho do homem? Segundo Hebreus capítulo 2, é Jesus Cristo. Então o primeiro Adão, Romanos 5, e o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Vamos lá. Eles sabiam da vinda de um Salvador, sabiam da vinda de um resgatador. Ele começa a ser chamado lá em Gênesis 3,15 de o descendente da mulher. Isso, a partir do descendente da mulher, para eu resumir aqui, até a vinda de Jesus Cristo, essa revelação ela vai ela vai aumentando a sua forma, ela vai aumentando as suas informações, ela vai aumentando o seu conteúdo de tempos em tempos, de anos em anos, de séculos após séculos. Então veja que os Salmos ele está exatamente no meio entre a revelação desde Gênesis, historicamente falando, que pega lá de Adão, Moisés, até Davi, por exemplo. Chega em Davi, que é o período da monarquia, os reis. Veja que os salmos ali estão no meio desse processo de aumentar o conteúdo dessa revelação, que a gente chama de revelação progressiva. Então eles não sabiam tudo sobre a vinda do Messias, né? Mas eles sabiam o básico, o essencial, né? Sendo ali, hoje em dia uma interpretação diferente ali sobre o filho do homem. Sendo que ele estava falando de Cristo, porque ele quer agora assim, que é o homem que Deus te lembra. E o filho do homem que o visites. Exatamente. Isso aqui é o que a gente chama de paralelismo de contraste, tá? Na poesia hebraica, o paralelismo de contraste, ele está fazendo uma comparação entre um homem comum e um outro tipo de homem. Olha o que ele está dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou seja, que homem pode lembrar do Senhor na sua limitação? Que homem pode alcançar o Senhor? Aí ao mesmo tempo ele coloca agora o inverso. E quem é o filho do homem que o visites? Ele fez agora uma
uma inversão, um contraste. Ou seja, ele está falando de alguém que a sua limitação, ela não é apenas pelo fato de ser ser humano, mas ele está considerando uma limitação. Está implícito aqui no verso 4, nessa segunda linha do verso 4, está implícito que é alguém que também está impossibilitado, porque Deus quer que ele fique impossibilitado como homem. Veja, Jesus tomou a forma humana, se torna homem, está limitado. Quem é que tem interesse de conhecer Jesus Cristo? Que homem comum tem interesse de visitá-lo e lembrar dele? Isaías 53 aumenta a informação, né? E isso aí, o verso 5, ele dizendo o quê? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Ele lembrar que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele está acima de todo o restante da criação, mas ele está abaixo de Deus, porque ele é uma criatura tanto quanto as outras, né? E de glória e honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Você está percebendo aqui que ele não está falando só do homem comum, mas quem Deus colocou debaixo dos seus pés o governo de tudo na criação, quem é a primícia de toda a criação, quem tem o domínio e o governo, e ele chama disso tudo de seu reino, é Jesus Cristo. Então o paralelismo nos lembra não apenas de um homem comum, mas ele está nos apontando para Jesus Cristo. Apontamentos, eles não são tão claros assim. Por isso que Hebreus chama esses apontamentos do Antigo Testamento de sombras. Por que sombras? Não está tão nítido, mas em essência eu sei o que é. Não consigo ver Jesus Cristo com tanta clareza ainda nesse período do Salmo 8, quando Davi escreveu, mas ele está vendo o contorno dele, ele está vindo. Eu não sei completamente como ele é, mas ele está vindo, eu sei que ele está vindo. E Davi recebeu a revelação de Deus, lembrando que esse que foi chamado de descendente da mulher lá em Gênesis 3,15, ele agora é chamado de o descendente de Davi, o que virá da tribo de Judá, o rei de Israel, o Messias. Isso ainda não tinha sido dado para Adão, nem para Noé, nem para Abraão e os patriarcas, nem para Moisés. Isso foi sendo progressivamente revelado. É progressivo porque vai aumentando a revelação, tá? Deu para perceber aqui nessa estrutura como que basicamente é a estrutura de um salmo? Deu para entender? Salmo 8 é muito rico para a gente perceber isso, por isso que eu peguei ele, tá? Em linhas gerais, eles seguem mais ou menos essa mesma estrutura. Não quer dizer que vai ser sempre nessa ordem, mas todos os salmos contêm linhas, estrofes e estâncias. Vamos lembrar, o que é uma linha? A linha é o início de um raciocínio, mas que ainda não está completo, porque ele depende de uma outra linha para fechar aquele raciocínio. A gente chama esse conjunto de linhas de estrofes. E as estâncias? Estâncias é como se fossem grandes estrofes, nos mostrando a ideia do todo daquele texto. Tem salmos que só contêm uma estrofe, tem salmos que vão conter mais de uma estrofe, tá? Tem salmos que vão conter várias estrofes em 2, 3 instâncias. Aí me diga até o Salmo 119. Tá ok? Próximo, a autoria. Você tem, por exemplo, na autoria dos salmos, você tem Asaf, que é mencionado 12 vezes, são 12 salmos, é atribuído 12 salmos para ele. Você tem os filhos de Coré. Por que filhos de Coré? Porque Coré era o responsável pela parte musical. Provavelmente quando fala lá no início do salmo, no título, quando fala assim, ao mestre de canto, é o regente, é o condutor, é o maestro, é o camarada que era responsável, designado pelo rei para cuidar da parte de música, tá? Então um deles era esses filhos de Coré. Eles eram levitas responsáveis por cuidar da parte musical do povo de Israel, tá? Eles são mencionados pelo menos 11 vezes, tem 11 salmos de autoria deles. Você tem 2 salmos que é de autoria de Salomão. Você tem também 4 salmos que é de autoria de Jedutum. Você tem Remã, Etã e Moisés. Cada um tem um salmo mencionado. Moisés, por exemplo, é o Salmo 90. E a predominância, por 73 vezes, você tem a menção de Davi nos salmos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui, e eu quero seguir na semana que vem. Eu só quero trabalhar esse ponto com vocês, que é a parte da divisão dos salmos, que envolve como que se deu esse compilado, essa composição dentro do cânon do Antigo Testamento, e quais os assuntos e como que os salmos estão divididos, tá? Então você tem aí
dividido em 5 livros. Cada livro, a sua composição foi em períodos históricos diferentes, pelo menos 2 ou 3 períodos históricos diferentes. A gente vai trabalhar isso na semana que vem. E por último, nós vamos trabalhar os tipos de salmos, tá? Os gêneros dos salmos, tá? Aí você tem salmos de louvor, salmos de lamento, salmos de ações de graça, salmo de confiança, os salmos imprecatórios, os salmos reais e os salmos sapienciais, ou que a gente chama de salmos de sabedoria. Por exemplo, me diga um salmo que é sapiencial. O Salmo 1 e o Salmo 2. O Salmo 1, principalmente, o Salmo 1 ele é um salmo de sabedoria. Ele é um hino de sabedoria. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Toda a citação daquele hino lembrando o que se deve, como se deve proceder, como se deve andar. Então, um salmo de sabedoria. Ok? E aí a gente vai trabalhar isso na semana que vem, tá bom? E a expectativa é que a gente comece, vamos ver se a gente começa nas próximas, não na próxima quarta, mas ainda na outra a gente já começa a exposição do Salmo 1, tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa? Tem, eu posso mandar. Mando sim. Posso mandar sim, sem problema. Tranquilo. Tá bom. Eu mando os slides direitinho para vocês, tá? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de aprender um pouco, ó Deus, tanto daquilo que a Escritura, no seu conteúdo, nos revela sobre quem é o Senhor, os seus feitos, as suas obras. E nos dá também a oportunidade de conhecer como tudo isso, ó Deus, foi compilado, composto, especialmente com relação ao livro dos Salmos. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu o inário inspirado para que possamos cantar e louvar ao Senhor. E é nos Salmos, ó Deus, que nós encontramos também a Tua Palavra alimentando o nosso coração, de como nós devemos proceder, ó Deus, diante do Senhor em qualquer situação, principalmente nos momentos difíceis. Ó Deus, nós sabemos que a Tua Palavra, especialmente os Salmos, são, ó Deus, a coletânea de orações e hinos que nos instrui para que nós não estejamos desorientados. E em situações, ó Deus, em momentos difíceis, nos sentimos às vezes desorientados, às vezes nos sentimos abandonados, nos sentimos, ó Deus, desanimados, frustrados, angustiados, preocupados além do que deveríamos. Mas estes hinos que o Senhor nos deu, ó Pai, como sendo de Tua própria autoria, não vem de homens estas orações, estes cânticos, mas vem do próprio Senhor, vem de Ti mesmo, ó Deus, da Tua sabedoria infinita e santa, que, ó Deus, nos supre com a Tua palavra, ó Deus, de como nós devemos orar corretamente ao Senhor. Por isso, ó Deus, nos instrui no decorrer de todas essas quartas-feiras que estaremos aqui, estudando cada salmo. E assim, ó Deus, nos eleve, ó Pai, ao entendimento de uma piedade, de uma devoção que esteja centrada na pessoa e na obra do Teu Filho Redentor, Jesus Cristo. Ajude-nos a ver Cristo claramente, ó Deus, em cada um desses salmos. E tenhamos esperança e sejamos fortalecidos na nossa fé nele, para que possamos orar, ó Deus, pela mediação dele e pela intercessão dele diante de Ti. Oramos e pedimos a bênção do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Está encerrado, Deus abençoe.